Olá, meus queridos, que Deus abençoe a todos de forma especial. Hoje nós estamos de posse da lição de número 3. A lição número 3, ela fala as promessas de Deus para a igreja. É importante que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é a igreja, uma portadora das promessas de Deus. Isso é grandioso. Observe claramente, eu quero trazer para você esta lição e falar de alguns pontos importantes aqui, fazer esse resumo para os professores aí de escola bíblica que estão aí estudando, para trazer o melhor entendimento para os seus alunos. Eu quero trazer aqui esse resumo para você, para facilitar até a sua aula. São 3 pontos importantes que essa lição fala, o objetivo dela. O primeiro objetivo é apresentar as promessas de Deus para a igreja de Cristo. O segundo objetivo é pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão. E o terceiro objetivo da lição é conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. Então, o primeiro objetivo aqui da lição é apresentar as promessas de Deus para a igreja de Cristo. Isso é importante. Aonde é que está isso? Nós vamos encontrar em Mateus 28. Nós vamos ver a partir do versículo de número 18, o próprio Jesus dizendo, e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Olha, Jesus falando. E ele diz, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20 diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a ordenança de Jesus para a sua igreja, promessa maravilhosa, que o Senhor Jesus diz, olha, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então o que ele está dizendo é o seguinte, se todo o poder foi me dado nos céus e na terra, agora eu estou delegando a vocês, ide por todo mundo, pregue o evangelho. Agora tem uma outra questão, façam discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. É importante que nós nos tornamos discípulos de Cristo quando nós guardamos, quando nós fazemos discípulos, quando nós estamos dispostos a discipular. Nós estamos nos tornando verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus. Então a igreja de Jesus, você professor e aluno, a igreja de Cristo, ela é uma igreja evangelizadora, ela também é uma igreja discipuladora, e nós precisamos guardar todos esses princípios que o Senhor Jesus ele tem nos ordenado na sua palavra, para que nós venhamos vivenciar, viver, pregar e ensinar. Isso é importante. O primeiro ponto, ele fala da promessa de sinais sobrenaturais. Então, é uma coisa importante aqui, que nesse capítulo 28, ele fala destes sinais, né? Ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Jesus está falando uma coisa importante aqui, que ele fala, nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa, ide, ensinai, batize, e é tão importante. Primeiro, 3 palavras. Primeira é ide, segundo é ensinar e o terceiro é batizar. Ou seja, o papel da igreja aqui prioritário da igreja. A igreja ela foi escolhida com esse propósito. O Senhor Jesus comissionou esta igreja a exercer aqui esta finalidade aqui. Primeiro é ir, evangelizar, vai. Segundo, que ele mostra aqui, depois que você vai lá, ganhou aquela alma, agora a igreja ela vai para o segundo ponto, discipular.
E depois que a pessoa passa pelo discipulado e dizer, agora batize. Porque o batismo ele é um testemunho público de que de fato você se arrependeu. É tão importante que a pessoa é resgatada, segundo ela é discipulada, a terceira é batizada. Ela está integrada no rol de membros, faz parte do corpo de Cristo. Isso é maravilhoso, é a tarefa da igreja. Então é isso, professor, passe para os seus alunos. E o outro importante aqui, a promessa de revestimento de poder. A igreja só pode ser uma igreja evangelizadora se ela estiver revestida com poder. Foi por isso que Jesus diz em Atos capítulo 1, verso 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em Samaria e até os confins da terra. A igreja de Cristo, ela só pode se tornar testemunha quando ela recebe este poder para testemunhar de Cristo. Sem esse poder, as pessoas elas não vão, elas podem até ir, mas voltam. São pessoas apáticas, sem coragem, medrosas, mas quando você recebe o Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito Santo, ele te dá ousadia, coragem, intrepidez. Observe o que aconteceu com Pedro ali em Atos capítulo 2. A ordem é Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós. Em Atos 2 eles são cheios. E você vai ver ali a mensagem de Pedro, diz assim, a primeira pregação de Pedro, depois de se encher, quase 3.000 almas. Olha só a diferença, quem é cheio do Espírito Santo. Terceiro item fala promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras percebemos que a igreja ela foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso a natureza das promessas para a igreja, primeiramente espiritual, notemos como Jesus se refere à igreja. Em Mateus, edificarei a minha igreja, Mateus 16:18. A palavra grega aqui para a igreja é eclésia. É um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamada do mundo para participar ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor na cruz. Por isso a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo. Colossenses 1:24. Olha só, bênçãos espirituais, promessas espirituais para uma instituição, eclésia, um povo que é tirado do mundo. Ou seja, eclésia aqui está falando que é aglomeração de pessoas, mas essas pessoas são tiradas da onde? Do mundo. Então ela forma esses membros, esse povo que é comprado, essa eclésia, que é um termo que fala que grego remonta a uma reunião de pessoas chamada do mundo para participar ativamente do reino de Deus. Ou seja, quando Jesus diz ide e pregai, ele está falando que você vai resgatar pessoas. Você agora é resgatado do mundo para formar o quê? A comunidade dos santos. Esse grupo de pessoas que fazem parte agora do reino de Deus. Isso é maravilhoso. E você faz parte também do reino e agora você também é chamado de noiva de Cristo. Você é chamada de noiva de Cristo. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Olha só, essa igreja que é comprada com sangue de Jesus, que é resgatada, que faz parte da comunidade dos santos, que faz parte do corpo, também é chamada de noiva de Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é o primeiro ponto. Primeiro resumo aí do primeiro ponto. Agora o segundo ponto aqui da nossa lição é importante, que ele fala as promessas de Deus para a igreja. Olha só, promessa de vida eterna. Todos aqueles que recebem a palavra do Senhor e confessam o seu nome, o próprio Jesus garante vida eterna. Isso é importante. E os estabelecimentos da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16,
constatamos que a primeira grande promessa da igreja de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todos aqueles que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja de Deus vivo desde o primeiro dia do seu arrependimento e fé. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só. Então a proposta da igreja do Senhor Jesus Cristo, a promessa que Jesus nos dá é promessa de vida eterna. É por isso que a igreja nos dias de hoje continua pregando: arrependam-se, convertam-se. O próprio Jesus, ele vai falar ou seja, Paulo ele fala em Romanos capítulo 10, verso 9, se tu crê no teu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Nesse mesmo capítulo 10 de Romanos, no verso 13, Paulo diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo de quê? Do pecado e da ira, do castigo eterno. Então é para isso que Jesus morreu, para nos libertar e nos dar vida eterna em Cristo Jesus. Passe isso para os alunos com muita segurança e que esses alunos venham assim estar cada dia habilitados, porque a proposta do Evangelho é nos dar vida eterna em Cristo Jesus. A segunda, do ponto 2, o segundo item é promessa de poder. Isso é importante. Promessa de poder, porque você vai pregar na unção e na intrepidez do Espírito. Eu vos dou poder e autoridade. Poder para quê? Poder para curar os enfermos. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E autoridade para quê? Para expulsar os demônios. Filipe, quando chegou na cidade de Samaria, assim, e os espíritos imundos saíam gritando porque não resistiam à autoridade que havia em Filipe. Ou seja, Filipe estava tão cheio do Espírito Santo e uma unção tão poderosa que os espíritos não resistiam à presença de Cristo nele. Então, quando um crente ele se consagra, ele busca Deus, os espíritos imundos eles não resistem à presença do Espírito Santo que está na tua vida. Eles caem fora porque eles não vão resistir. E a igreja do Senhor Jesus, ela recebe esta promessa: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, vocês pregarão na unção e no poder do Espírito Santo. Os enfermos serão curados e os demônios serão expulsos. Vocês lembram o que aconteceu em Atos capítulo 16? Paulo e Silas, na cidade de Filipos, repreendeu aquele espírito daquela mulher, daquela jovem que tinha um espírito de adivinhação. Aquele espírito saiu e aquela jovem, a partir daquele momento, não teve mais poder para adivinhar, porque o espírito era que falava, aquele espírito da parte do maligno. E Paulo ordenou e ele foi embora. Então a promessa de Deus para a igreja é que receberia poder. Uma vez salvo em Cristo, membro do seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos de Deus. Então, a igreja de Cristo, ela não tem noção do poder que o Senhor outorgou a esta igreja. Que se nós tivéssemos noção desse poder, o crente não andava de cabeça baixa. O crente, ele não andava com semblante decaído. Ele era um crente, como diz o escritor aos Hebreus: corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Ei, meu filho, não anda de cabeça baixa não, porque você recebeu do Senhor poder e autoridade.
Então viva como um crente cheio do Espírito Santo e não baixa a tua cabeça diante das dificuldades. Você pode dizer, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Se alguém tentar te entristecer, você diz, maior que está comigo do que aquele que está no mundo. É um crente cheio do Espírito Santo. Tem uma palavra de vitória, tem palavra do alto. É por isso que Paulo diz em Romanos, ou seja, em Colossenses capítulo 3, versículo 1, se morreste com Cristo e ressuscitaste com Ele, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita do Pai. Então você tem total liberdade para clamar a Deus, para repreender as enfermidades, para ordenar aos espíritos imundos, cai fora, porque aqui tem um homem de Deus e uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo, porque o Senhor, Ele já disse, vos dou poder e autoridade. Então, faça valer aquilo que o Senhor te deu. Promessa da glorificação do nosso corpo. Olha só, no mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra promessa de revestimento de poder, e em Atos 1 também se encontra a promessa da vinda do Senhor Jesus. Os anjos, eles dizem assim, varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que vocês viste subir, ele há de vir da mesma forma como vocês estão vendo subir. Ou seja, a promessa da glorificação. Os anjos estão dizendo, olha, o mesmo Jesus que vocês estão vendo ele subir agora, esse Jesus vai voltar outra vez. Paulo falando aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 4 e no versículo 16 de 2 Tessalonicenses, ele diz, olha, o mesmo Senhor descerá do céu, com voz de arcanjo, alarido, trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, subiremos ao encontro do Senhor nos ares e moraremos para sempre com Ele. Paulo, escrevendo para os irmãos de Corinto, ele diz que aquilo que é corruptível vai ser revertido à incorruptibilidade, transformados seremos. Isso é maravilhoso. Isso é a promessa que Deus nos dá para que nós venhamos permanecer firmes, porque nós receberemos um corpo glorioso. O Senhor fez a promessa e Ele vai cumprir esta promessa da glorificação. Seremos glorificados. No mesmo capítulo de Colossenses, capítulo 3, você vai discorrendo os versículos, eu só citei o versículo de número 1, mas se você for discorrendo, ele vai falar dessa glorificação. Porque Cristo que é a vossa vida, quando Ele se manifestar, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Paulo falando para os irmãos de Roma, no capítulo 8, e no versículo 18 de Romanos, Paulo também fala assim, ó, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não ofuscará a glória que há de ser revelada em nós. Isso é grandioso. Que Deus te abençoe. E vamos passar para o terceiro ponto da nossa lição. Condições para viver as promessas de Deus. Nós precisamos, tem algumas restrições aqui para que nós possamos viver essas promessas. Não é de qualquer jeito que nós vamos viver essas promessas. Primeira coisa que ele diz assim, é preciso crer. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, tudo é possível ao que crê. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então tudo é possível. O que nós devemos fazer é o quê? Acreditar. Acredite. Tome posse. Não abra mão. Tudo se torna possível. É tão importante que as Escrituras, elas mostram que perseverar na fé em Deus é condições indispensáveis para viver o tempo do cumprimento da sua promessa. Atos 2:1, que eu falei agora há pouco aqui. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Agora em Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente entrou um vento impetuoso.
como línguas repartidas de fogo, e encheu toda aquela casa. Olha só, eles estavam todos reunidos e receberam a promessa de Deus, ou seja, tinha uma promessa sobre eles. E eles acreditaram. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi assunto ao céu, mais de 500 pessoas subiram ao monte. E aquelas pessoas elas desceram para o templo. Com 10 dias só tinha 120. Então os que creram. Então é por isso que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, e sim aquele que faz a vontade do meu Pai. Tem muita diferença entre o que faz Senhor, entre aqueles que acreditam. Porque quem acredita confia, e quem confia espera. Eles confiaram, eles esperaram, porque eles creram. As coisas se tornam possível ao que crê, porque aquele que crê, ele espera. Ele confia e ele acredita. Então ele não vai recuar. Alguém pode dizer, não vai dar certo, ele vai dar certo. Por quê? Porque eu creio. É por isso que a Bíblia diz, se torna possível ao que crê, porque ele persevera, ele está ali pronto para receber aquilo que o Senhor prometeu para ele. Nós estamos falando de promessa. Se o Senhor prometeu, ele cumpre. 2. É preciso ser fiel. Isso aqui é importante. Uma vez que cremos no Senhor, nós devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Atos 1:8. Isso é importante. Se manter fiel. Alguém pode dizer assim, o que é que você está fazendo aí? Se eu estou aqui confiando numa promessa que o Senhor fez. Mas isso não vai acontecer, mas o meu papel é esperar, é confiar. Eu vou me manter fiel a um compromisso que eu assumi. Ele disse que ia vir, então a minha participação aqui é esperar. É ser fiel a esse compromisso. Eu não vou negociar e não vou abrir mão, eu vou esperar. Porque o Senhor, como eu disse aqui em Atos 1:8, ele diz, recebereis poder ao descer. Ali é a promessa que ele está fazendo. E isso é tão importante que no capítulo 2, quando eles recebem, o próprio Pedro diz assim, estes homens não estão embriagados a esta hora do dia, mas isso aqui foi uma promessa. Isso aqui foi falado pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonho e vossos velhos terão visões. Ou seja, o que Pedro está dizendo assim, olha, aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir, e para que nós possamos receber a promessa de Deus, eu também preciso ser fiel. Observe bem, alunos, observe, professor, para receber promessa de Deus, você tem que crer e você tem que ser fiel ao compromisso que você assumiu, porque o Senhor fez a promessa. Então seja fiel em esperar. Não murmure, não fique negociando ou tentando mudar o foco. Se mantenha fiel. Se mantenha fiel, porque o Senhor ele vai te honrar. O item 3. Para receber essa promessa de Deus, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. E isso é importante. O 3 diz assim, a promessa da glorificação do nosso corpo. Olha só. A promessa da... Meu Deus. O 3 aqui. O 3 diz assim, é preciso obedecer a Deus. Olha só. Obedecer é condições para que Deus cumpra a sua promessa na vida de alguém. A primeira coisa aqui que nós devemos observar é obedecer. Jesus ele foi o maior exemplo de obediência. Ele foi, isso é importante porque ele sempre deixou isso bem claro. Eu vim para cumprir o propósito do meu Pai. Eu vim para cumprir o que já estava escrito. Então, para receber as promessas de Deus, é preciso o quê?
obedecer a Deus. E isso é importante. Olha só. A ordem é, olha só, como ele diz aqui. Como igreja, as promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja, a ordem era clara para os discípulos ficarem, porém, na cidade de Jerusalém. Ou seja, qual é a condição para que vocês recebam a promessa de Deus? Obedeçam. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então essa era a proposta do Senhor Jesus. Então quando eles permaneceram aonde o Senhor diz, eles receberam a promessa. E os que não permaneceram, não receberam. Porque a proposta de Deus é para aqueles que obedecem, para aqueles que submetem, para aqueles que estão dispostos. Se você não obedece, então você não vai receber. Então a ordem é: fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que o Senhor está dizendo, para que vocês consigam chegar e evangelizar o mundo, vocês precisam começar por Jerusalém. Porque Jerusalém, ela é o ponto de partida para que vocês cheguem às demais nações. Isso é de sobremodo excelente. Queridos, foi uma breve reflexão nesta lição. Eu espero que eu tenha te ajudado a compreender os pontos principais para que você esteja aí passando para os seus alunos, tá bom? Que Deus te abençoe e não deixe de se inscrever nesse canal e deixar aí o seu joinha.